Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem, em paz. Vamos ao nosso texto base, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 18. Diz assim: E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus te agradecendo e oro pedindo, Senhor, que o Senhor venha me capacitando a transmitir a palavra com graça e que os meus irmãos possam aprender de ti. Senhor, ajuda-nos na nossa pequenez. Sê conosco, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Veja, recapitulando, Davi vence Golias. E a cena aqui é a seguinte: Davi vai em direção ao rei, com a cabeça de Golias na mão. E aí, como era costume da época, o rei pergunta de quem era Davi, de quem era filho, para honrar Jessé, o pai de Davi, era um hábito da época. E Davi responde. Assim que Davi responde, a Bíblia fala que Jonatas, esse grande herói bíblico, filho de Saul, passa a ter um amor por Davi. E veja que interessante. O amor que está falando aqui é um amor paternal. Veja, quando a gente vê Jonatas e Davi, nós imaginamos que os dois têm a mesma idade. Mas não. Jonatas é pelo menos 25 anos mais velho que Davi. O amor que Jonatas tem é um amor de pai. É um amor de alguém que vê um jovem que anda com Deus, alguém que foi usado grandemente com Deus, e aí a alma de Jonatas se apega à alma de Davi. Por que é importante falar isso? Porque infelizmente hoje, as seitas, algumas igrejas que defendem a união homoafetiva, dizendo que inclusive ela tem uma base bíblica para isso, eles usam essa passagem, querendo dizer que Jonatas e Davi foram amantes. Veja, é impossível. Os dois seriam apedrejados sumariamente. Agora, qual que é a questão aqui? Nós vivemos numa época onde as amizades eram regadas com honra. Não somente isso, entendam, Jonatas era alguém que servia a Deus, usado por Deus. Assim que ele vê o que Davi acabou de fazer, ele tem aquele sentimento de um irmão, que é o mesmo sentimento que muitas vezes nós temos quando conhecemos determinados irmãos. Lógico, isso não acontece com todos, mas algumas pessoas em especial, quando nós as conhecemos, você tem a sensação que já a conhecia há muito tempo. Por quê? Porque o Espírito testifica que somos filhos de Deus. Então, é muito importante aqui você entender essas três coisas. Primeiro, o amor de Jonatas era um amor paternal. Por quê? Porque ele era entre 25 e 30 anos mais velho que Davi. Segundo, Jonatas foi casado e teve um filho chamado Mefibosete. Terceiro, Davi foi casado e teve várias mulheres. Quarto, o Pentateuco, os 5 livros de Moisés, puniam isso com apedrejamento sumário. Não era permitido e nem fazia parte da cultura judaica. A grande diferença da cultura judaica para as culturas pagãs, uma das principais era essa. Nas culturas pagãs, a perversão sexual corria solta. Era uma cultura de tribo, era uma cultura de vários parceiros sexuais, era uma cultura que não seguia os padrões dados por Deus na Bíblia. Entendeu? Agora, as pessoas hoje em dia querem arrumar desculpa para tudo. O que acontece? Sempre que eu vou interpretar a Bíblia,
A ordem de interpretação tem que ser da Bíblia para fora. Como é que funciona na prática? Eu identifico o texto e faço a interpretação do texto de acordo com a cultura bíblica. O que hoje em dia as pessoas querem fazer? Eu tenho uma ideia. Vou montar uma igreja que todos os homoafetivos podem estar lá. Bom, eu preciso encontrar uma passagem na Bíblia que justifique isso. Aí eu procuro. Lixo. Passo o esmeril, dá uma polida e aí falo, ó, tá aqui a passagem. Entende? E assim começam as seitas e as heresias, que levam as pessoas à condenação. Entendeu? É muito importante você saber disso, que um dia pode ser que você seja confrontado. A resposta é bem simples. Entendeu? Outro detalhe, a Bíblia nunca tem a preocupação de esconder pecado. Por exemplo, o adultério é um dos pecados mais sérios da Bíblia. Quando Davi adulterou, a Bíblia falou. O homicídio é um dos pecados mais sérios da Bíblia. Quando Davi cometeu homicídio sobre Urias, a Bíblia falou. A idolatria é o pecado que mais ofende a Deus. Quando Salomão praticou idolatria, a Bíblia falou. O único livro santo que fala dos pecados de seus heróis é a Bíblia. Ela não tem a preocupação de esconder nada, principalmente para mostrar que todos nós, seja o pecado que for, somos pecadores. E necessitamos da bondade, da presença e da salvação de Deus. Todos. Seja a prática que for. Se ela for contrária à Bíblia, ela traz condenação. E somente o sangue poderoso de Jesus, a obra da cruz do Calvário, que pode nos redimir de nossos pecados. O legal da Bíblia é que ela mostra homens como eu e como você, miseráveis pecadores, alcançados pela graça. Qual que é o problema da religião vazia? Eles criam um folclore, onde parece que nunca ninguém errou. E aí o padrão fica irreal, inatingível. Por exemplo, nosso berço aqui no Brasil, nós somos de um berço católico romano. Quando você pega o ideal católico romano para os santos, parece que eles nunca erraram. Aí você lê a Bíblia, você vê Paulo e Barnabé brigando. Aí você lê a Bíblia, você vê Paulo dando bronca em Pedro. Pessoas comuns, como eu e como você, necessitados da graça. Amém? Porém, o nosso papel em todos os casos, seja o desvio que for, é sempre que tiver uma oportunidade, orar, tratar todo mundo com respeito e pregar o Evangelho. Esse é o nosso papel. O que a pessoa vai fazer é problema dela com Deus. O meu é fazer meu papel bíblico. Respeitar todo mundo e amá-los de que maneira? Pregando o Evangelho. A maneira de amar é pregando o Evangelho. Falando a verdade em amor. Amém? Vamos seguir mais um pouquinho. Versículo 2. E Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que voltasse para a casa do seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada, e o seu arco, e o seu cinto. Gente, veja, Jonatas deu tudo que ele tinha para Davi de presente. Entendeu? Querendo que honrar Davi. Olha o tamanho da vitória de Davi. Davi derrotou sozinho o pior inimigo da história de Israel, personificado na figura de Golias. Jonatas dá o arco, Jonatas dá a capa, Jonatas dá as vestes. Veja, Jonatas era um príncipe. Quais eram as vestes? Vestes naquela época representavam muito.
É só você lembrar do casamento de Sansão, que a aposta que Sansão fez com os filisteus era das vestes. Entendeu? E eles ficaram malucos, porque eles iam perder suas vestes. Então você vê aqui Jonatas honrando a Davi. E Saul faz o quê? A partir daquele dia, Davi não ia mais trabalhar para o seu pai. Davi ia passar a viver na corte do rei Saul, de maneira definitiva. Não bastasse isso, olha o que Saul vai fazer, versículo 5. E saía Davi, aonde quer que Saul o enviasse, e conduzia-se com prudência. E Saul o pôs sobre os homens de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, e até aos olhos dos servos de Saul. Sucedeu, porém, que, vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíam ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com adufes, com alegria e com instrumentos de música. Até aqui, veja, olha que interessante. A Bíblia aqui fala que Davi era homem prudente. Davi era um guerreiro completo. E Davi era o tipo do cara de atitude, era um macho alfa. Só que olha que interessante, Deus é soberano? Sim. Deus não nos protege? Sim. Por que que Davi agia com prudência? É o doce equilíbrio bíblico. Você quer que Deus te proteja? Deus usa a sua prudência para te proteger. É aquilo que acontece. Por exemplo, a Bíblia nos garante que, uma vez nascido de novo, Deus vai me capacitar a viver até o fim a vida cristã. Mas olha que interessante, Deus usa a obediência à palavra, que me orienta a vir para a igreja, a orar, a ser abundante em boas obras. Como eu costumo dizer, uma ilustração minha, a soberania de Deus está para lá do vidro, determinando e fazendo todas as coisas. Mas quem está para cá do vidro sou eu. E quem vive a minha vida capacitado por Deus sou eu. Se Jesus Cristo falou, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas, é porque eu tenho que viver de maneira prudente. Se Davi, homem segundo o coração de Deus, agia com prudência, qual é o exemplo que eu tiro dessa passagem? Que em tudo que eu vou fazer, eu vou agir com prudência. Isso vai desde o saindo para trabalhar, na minha casa, nos meus negócios. Dessa maneira, eu crio um ambiente na minha vida que vai tornar muito mais viável todas aquelas promessas de Deus. Entendeu? É o doce equilíbrio da Escritura. Agora, a Bíblia não só fala que Davi agia com prudência, a Bíblia fala que quando ele retornava das vitórias dos filisteus, as mulheres saíam para dançar e comemorar as vitórias. Era uma cultura. Mais uma vez, existem irmãos que infelizmente querem justificar a dança no culto do Novo Testamento usando essa passagem. Aqui está falando de culto cristão? Não. Existe dança no culto cristão? Não. Se não existe, eu não ponho. Não adianta lixar. Não adianta polir. Não encaixa. Era uma festa de guerra. Era um hábito do povo. Era uma cultura local. Quando Moisés atravessou o Mar Vermelho com o povo, qual foi a comemoração do outro lado? Miriam, irmã de Moisés, saiu dançando, cantando as grandezas de Deus. Então elas dançavam e cantavam as grandezas. Maravilhoso isso? Sim. Mas olha o que vai acontecer, versículo
7. E as mulheres dançando e cantando se respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, senão só o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Veja, gente, como é que era o quadro? Elas saíam cantando e dançando. Um grupo cantava: Davi feriu 10 milhares. O outro grupo cantava: Saul feriu milhares. Era assim. E a dança ia correndo. Junta a isso que o exército de Saul amava Davi e que Davi era bem sucedido em tudo que fez, pronto. A inveja chegou. E a partir daquele momento, Saul, numa crise de insegurança, numa crise de alguém mal resolvido, numa crise de alguém que sabia que do seu reino tinha sido colocado fim, foi anunciado isso a ele, passou a desconfiar de Davi. Só que Saul não tinha coragem de tocar em Davi. Embora ele tentou fazer isso algumas vezes. Mas diretamente, de uma maneira geral, ele procurava se segurar por causa do povo. O povo amava Davi. E a narrativa continua, versículo 10. E aconteceu no outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. E Davi tocava a harpa com a sua mão, como nos outros dias. Saul, porém, tinha na mão uma lança, e Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Olha que interessante, essa passagem é importantíssima. O Novo Testamento fala o quê? Profecias sejam julgadas. E qual que é o problema? O problema está com Deus? Não. O problema está com aqueles que se dizem profetas. A Bíblia fala que aqui Saul começou a profetizar. Só que ele começou a profetizar possesso de um espírito maligno. Eu já vi isso acontecer. Eu já vi pessoas que eram tratadas como profetas, entendeu? Possessa de espírito maligno. Aí nós temos que entender que os espíritos malignos são seres invisíveis, se comunicam entre si, e eles têm até alguma capacidade de adivinhação e alguma capacidade de prever o futuro. É só ver o caso da adivinhadora de Filipos, que Paulo expulsa o demônio de adivinhação dela. Ela era uma pitonisa. Ela possuía o espírito de Piton naquela época, chamado assim. O que eu tenho que tomar cuidado hoje? Gente, primeiro, profetas, como no Antigo Testamento e na formação do Novo Testamento, não existem mais. Não existe mais profeta, porque profeta bíblico é infalível. E foi usado para anunciar todo o conselho da palavra de Deus. No Novo Testamento, o que nós temos é o dom de profecia, é diferente. O que é o dom de profecia? Palavras inspiradas pelo Espírito Santo para exortar, redarguir e consolar a igreja. E essas mesmas palavras têm que ser julgadas. E em um ambiente de culto, no máximo 3. 4 não pode, para não ocupar um tempo errado no culto. Essa é a ordem de Paulo em 1 Coríntios 14. Percebem? Agora eu olho um texto desse, eu fico assustado. Porque a quantidade de profetada que tem hoje em dia é enorme.
E eu já vi pessoas mudarem de cidade, mudarem de emprego, venderem imóveis, contraírem casamento por causa de profetada. Isso é muito sério. E por que eu não tenho mais a necessidade de profecia como eu tinha antes? Porque o cânon bíblico está fechado. Então entenda como funcionava o dom de profecia no Novo Testamento. Por exemplo, um judeu não podia ser casado com um incrédulo. Aí vem Paulo, apóstolo, inspirado, usando inclusive o dom profético, fala o seguinte: aos casados mando eu, não se separe. Se o seu cônjuge for incrédulo, mas concorda que você vai para a igreja, fica casado. O que Paulo está fazendo? Está pegando uma legislação que era diferente no Antigo Testamento e está legislando em tempo do Novo. Percebem? Por isso que profecias têm que ser julgadas. Aqui na nossa igreja, alguém pode profetizar? Sim. É dada oportunidade, no momento correto do culto, no final da palavra. Aí alguém fala: pastor, eu creio que eu tenho uma palavra para a igreja. É dada oportunidade, assim que a pessoa levanta, entrega a sua palavra, e imediatamente nós vamos julgar. Pela Bíblia, tranquilo. E esse julgamento pode ser assim: falar, irmãos, essa palavra nos parece que veio da parte do Senhor, porque ela fecha com a Escritura em tal texto, ela fecha com a Escritura em tal texto, ela fecha com a Escritura em tal texto. Porém, aquela parte que foi falada assim, assim, assado, não fecha com o texto bíblico. Aquilo pode ser uma impressão da pessoa. Ou a resposta é o seguinte: irmãos, essa palavra não foi uma palavra da parte de Deus. Porque a Bíblia, nesse assunto, ela fala uma coisa contrária. Naquele assunto, ela fala outra coisa contrária. E os irmãos vão dizer amém. Aí vai bater no profeta? Não. Vai até orientá-lo. Falar, irmão, entendeu? Por isso, por isso, por isso, por aquilo. É assim que tem que ser feito. Agora, por aí o que acontece, eu tenho certeza absoluta que tem muita gente endemoniada sendo usada como profeta. E envergonhando o nome do Evangelho. E envergonhando a obra maravilhosa do Espírito Santo. Entendeu? Cremos nos dons? Sim, mas com muito cuidado. É por isso que aqui também você não vê oração em língua em voz alta, porque a Bíblia proíbe. Entendeu? Se a Bíblia proíbe, nós não temos autoridade sobre a Bíblia que autorizar. Percebe? Essa área é muito delicada. Infelizmente, muitos irmãos estão sinceramente enganados. Amém? Vamos seguir. Versículo 12. Dá mais um golinho na água aqui. Ih, furou. Lembra aqui para mim? E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele, e se tinha retirado de Saul. Por isso, Saul o desviou de si, e o pôs por capitão de 1000, e saía e entrava diante do povo. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Vendo então Saul que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele. Porém, todo Israel e Judá amava Davi, porquanto saía e entrava diante deles. Gente, aprendam um princípio de interpretação bíblica. Quando numa passagem, num capítulo, é repetido algo, mais de uma vez, o escritor bíblico, de maneira inspirada, está querendo nos ensinar algo. O que está sendo repetido aqui? Prudência, prudência e prudência. O que eu tenho que aprender desse capítulo? Prudência, prudência e prudência. É evidente. O que Saul faz?
Saul temia Davi. Então ele coloca Davi por capitão de 1000. Um alto cargo. E Davi começa a fazer campanhas militares contra os filisteus. Dessa maneira, Saul mantinha Davi longe. E tinha a expectativa que de repente acontecesse algo com Davi. E que Davi fosse tirado do caminho através da mão dos inimigos. Entendeu o raciocínio de Saul? Só que o que assustava Saul é que Davi era extremamente prudente. Se Davi era prudente, o que eu tenho que aprender na vida? A ser prudente. Gente, prudência em tudo, moderação. É melhor você errar pelo excesso de prudência do que você errar pela falta de prudência. Porque a falta de prudência, inclusive, mata. E você pode ter um problema seríssimo por isso. Entendeu? Tome cuidado, siga esse exemplo. Lição de casa dessa palavra. Aprender a prudência, parar para raciocinar. Eu tenho sido alguém prudente em todos os meus caminhos. É muito importante isso. Vou dar um exemplo bobo. Eu, quando ia mexer em carro, ia fazer alguma obrinha, virava e mexia, dava uma martelada no dedo, fazia um cortinho. Até um dia que eu fiquei bravo comigo mesmo. E me comprometi, não vou me machucar mais. Consegui zerar o machucado? Não, impossível, só se eu não trabalhar. Mas olha, acontece muito pouco. Porque hoje quando eu vou fazer qualquer coisa, virar uma chave com a mão, apertar com o alicate, bater um martelo, eu olho. Onde vai pegar, se a mão escapar, onde ela vai bater. Se eu tenho condição de fazer aquilo. Nossa, diminuiu 90%. Esse é um exemplo prático, que pode ser usado para outras coisas. Entendeu? É que nem multa de carro. Para que tomar multa? Um dinheiro que vai embora. Pode acontecer? Pode, mas cuidado. Cuidado. Se acontecer e você está andando com prudência, amém, aconteceu, foi uma distração. Mas assim, cuidado, acidente de carro, a mesma coisa, procurar andar com prudência. Quando eu andava de moto, eu graças a Deus consegui rodar quase 300 mil quilômetros de moto, nunca me machuquei sério, caí por 3 vezes. As 3 vezes que eu caí, eu estava devagar e não me fiz nada, porque estava devagarinho. Entendeu? Mas era trabalhoso. Tomava cuidado. E lógico, né? Quem foi que guardou o homem? Foi Deus. Amém? Vamos seguir mais um pouquinho. Versículo 17. Por isso, Saul disse a Davi: eis que Merabe, minha filha mais velha, te darei por mulher. Sê-me somente filho valoroso, e guerrei as guerras do Senhor. Porque Saul dizia consigo: não seja contra ele a minha mão, mas sim a mão dos filisteus. Mas Davi disse a Saul: quem sou eu, e qual é a minha vida e a família de meu pai em Israel, para vir a ser genro do rei? Sucedeu, porém, que, ao tempo que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, ela foi dada por mulher a Adriel, Meolatita. Amém? Veja, Saul resolve transformar Davi em genro e casar ele com a filha mais velha, Merabe. Só que Davi era extremamente humilde. Ele falou: quem sou eu para entrar para a família do rei? Eu sou um pobretão, sou um falido, um quebrado. Como que eu vou entrar para a família do rei? Só que Saul, na verdade, queria manter Davi debaixo do controle. Só que em cima da frase de Davi, ela é entregue a Adriel. E ela vem a ter filhos com esse Adriel. 5 desses filhos, no futuro, iriam ser executados, porque Saul matou gibeonitas e veio uma maldição sobre Israel.
E aí 5 descendentes desse casamento vão ser executados. Nós vamos estudar essa história junto. Entendeu? E Davi não se casa com a filha mais velha de Saul. E olha que interessante, aí tem dedo de Deus. Se Davi se casa com essa mulher e tem filhos, a linhagem de Davi e a linhagem de Saul se misturam. Anos à frente, Deus vai fazer a chamada aliança davídica, prometendo que jamais faltaria em Israel um descendente no trono, um descendente de Davi. E o Messias veio da linhagem de Davi. Como que Deus colocaria o sangue de Saul na linhagem de Davi? Então, soberanamente, Deus evita o casamento. Mas olha o que vai acontecer. Bem legal. Versículo 20. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi. O que sendo anunciado a Saul, pareceu isso bom aos seus olhos. E Saul disse: eu lhe a darei, para que lhe sirva de laço, e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Disse, pois, Saul a Davi: com a outra serás hoje meu genro. Vamos fazer uma parte aqui. O que Saul está fazendo aqui com a sua filha é prostituição. Ele está usando o amor da sua filha para fazer com que ela se case com Davi e, através desse casamento, fazer com que Davi morra na mão dos filisteus. Para vocês entenderem a que ponto chegou a influência demoníaca sobre Saul. Primeiro, ele tenta matar o homem a sangue frio por 2 vezes, quando ele atira a lança em Davi. Depois, ele usa sua filha quase como uma prostituta para enganar Davi. Olha que ponto, Saul vai só descendo, ladeira abaixo. Por quê? Porque além do espírito ter se retirado dele, havia um espírito enviado da parte de Deus para assolar a vida de Saul. Gente, entenda. O mesmo Deus que salva e que nos atrai através da sua maravilhosa graça e que nos salva através da nossa maravilhosa graça, esse mesmo Deus, ele é o Deus que fecha o coração dos homens e entrega os homens a eles mesmos e ainda faz com que eles cometam torpeza. Nós vimos isso juntos na palavra de quarta passada, quando falamos sobre eleição. Se você não pôde vir aquele dia, assista a palavra da quarta passada, quando Davi é ungido rei. Ali depois nós vamos falar sobre eleição para a nossa salvação. Muito importante os textos que estão ali, tá? Lição de casa, especial. Bem? Vamos seguir mais um pouquinho, versículo 22. E Saul deu ordem aos seus servos: falar em segredo a Davi, dizendo: eis que o rei te está muito afeiçoado, e todos os seus servos te amam. Agora, pois, consente em ser genro do rei. E os servos de Saul falaram todas essas palavras aos ouvidos de Davi. Então disse Davi: parece-vos pouco aos vossos olhos ser genro do rei, sendo eu homem pobre e desprezível? E os servos de Saul lhe anunciaram isso, dizendo: foram tais as palavras que falou Davi. Davi novamente falou: olha, eu não sou digno de ser genro do rei. Por quê? Tinha que dar dote. Ele jamais poderia comparecer de mão vazia. Como que Davi, sem posses, poderia ser genro do rei? Ele falou: eu não tenho condição de dar um dote desse. É impossível. Eu não posso. O camarada jamais pensava em casar sem ter condições. Imagina casar com uma princesa. Mesmo que a princesa o amava profundamente.
Mas olha o que Saul vai fazer, versículo 25. Então disse Saul: assim direis a Davi: o rei não tem necessidade de dote, senão de 100 prepúcios de filisteus, para se tomar vingança dos inimigos do rei, porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pela mão dos filisteus. E anunciaram seus servos esta palavras a Davi. E esse negócio pareceu bem aos olhos de Davi, de que fosse genro do rei. Porém ainda os dias não se haviam cumprido. Vamos fazer uma pausa aqui. Davi enxerga uma oportunidade. Saul fixou o dote, o quê? 100 prepúcios dos filisteus. Você vai capturar 100 filisteus, vai matá-los e vai trazer os genitais dele como dote. Por que isso? Porque era um hábito em várias tribos daquela região, quando havia uma vitória, se fazer o que se chama, deixa eu escolher a palavra certa, faziam esse ato de retirar a genital. Aí o que acontece? Davi falou: opa, esse dote eu consigo pagar. Só que o que Saul queria era o seguinte: Saul queria matar Davi. Imagina, o principal capitão do exército de Israel vindo em direção aos filisteus para matá-los e cortar o genital. Como que os filisteus iam se defender de Davi? De maneira ferrenha. Agora, foi dado um prazo para cumprir isso. E esse prazo não havia vencido. Aí olha o que Davi faz, versículo 27. Então Davi se levantou e partiu com os seus homens, e feriu dentre os filisteus 200 homens. E Davi trouxe os seus prepúcios, e os entregou todos ao rei, para que fosse genro do rei. Então Saul lhe deu por mulher sua filha. Vamos fazer uma pausa aqui, olha que interessante. Davi dobra o dote, para não ficar dúvida nenhuma. O rei pediu 100, tem 200 aqui, tá aí. Entendeu? Davi executa 200 inimigos de Israel e traz o dote. Gente, não era fácil. Não era fácil. E ele conseguiu cumprir aquilo que aconteceu. Mical vai se casar com Davi. E a narrativa continua. Versículo 28. E viu Saul, e notou que o Senhor era com Davi, e Mical, sua filha, de Saul amava. Então Saul temeu muito mais a Davi. E Saul foi todos os seus dias inimigo de Davi. E saindo os príncipes dos filisteus à campanha, sucedia que Davi se conduzia com mais êxito do que todos os servos de Saul. Portanto, o seu nome era muito estimado. Veja, Saul não tinha apenas um capitão, tinha vários. Um deles era um capitão chamado Abner, um tremendo de um guerreiro. Para vocês terem uma ideia quem era Abner, depois da morte de Saul, seu filho Isbosete começou a governar. Junto com Davi, tinha os 3 irmãos mais terríveis da história de Israel: Joabe, Abissai e mais um. Um deles, como? Azael, que corria muito, Um deles vai perseguir a Abner. E Abner fala: se aparta de mim, porque eu não quero te ferir. Até que Abner é obrigado a matar esse valente. Entendeu? Abner vai morrer não em guerra. Abner vai morrer à traição pelas mãos de Joabe. Então nós temos aqui um outro grande herói bíblico.
E a Bíblia fala que Davi era mais bem sucedido do que ele. Então o que Davi fazia era absurdo. Aí o que acontece? A coisa era tão assim que todo mundo olhava e falava, nossa, Deus é com ele. Aonde esse homem põe a mão, prospera. Não é qualquer um que conseguiria ter as vitórias que ele tem. E o nome de Davi vai se engrandecendo dia após dia. E ele vai se tornando gradativamente o principal homem de Israel. O que vai lhe trazer muitos problemas. Por quê? Porque o rei Saul se torna inimigo do seu genro. Aí você fala, nossa, que coragem de Saul. Vai matar o pai dos seus netos? Curiosamente, Deus fecha o ventre de Mical. E Mical nunca vai ter filho. Deus autoriza o casamento de Davi e Mical, mas pela narrativa bíblica, ela é a única esposa de Davi que não tem filhos. Foi fechada a madre, e nós sabemos o motivo. O motivo é a linhagem do Messias. Deus jamais ia permitir. Vamos lembrar o episódio, quando Jacó, voltando à terra dos seus pais, se acampa perto de Siquém, sua filha Diná é violentada e ela se casa com o filho de Siquém. O nome dele era Amor. Aí eles propõem que o povo de Siquém se circuncide e no terceiro dia que eles estão com a pior dor, Levi e Simeão, se eu não me engano, entram na cidade e matam toda a cidade a fio de espada. Aí você fala, assassinos, sim. Por que eles fizeram isso? Porque eles não prestavam. Mas por que aconteceu? Porque Deus determinou, a linhagem de Israel não foi misturada com a linhagem pagã. Da mesma maneira, Deus autorizou o casamento com Mical, autorizou, mas não vai ter filho. Porque não pode ser adulterada a linhagem do Messias. Não tem descendência de Saul na linhagem do Messias. Tem uma mendiga de Moabe, chamada Ruth, avó de Davi. Tem uma adúltera, chamada Batseba, esposa de Urias, mãe do rei Salomão. Entendeu? Tem Raabe, a prostituta de Jericó, a única sobrevivente da cidade junto com a sua família. Casou-se com Pérez. Entenderam? Mas somente aqueles Deus colocou. Mais ninguém. O que nós temos que entender? Soberania de Deus é soberania de Deus. O que ele determina, ele cumpre. Coloca uma verdade na sua mente. Tudo o que Deus quer, ele faz. É isso que a Bíblia nos ensina. Ah, pastor, você está dizendo que Deus não pode permitir o mal? Se ele quiser, pode. Mas só se ele quiser. Ah, pastor, base bíblica. Olha, se Deus fosse permitir todo o mal possível do mundo, já não tinha mais mundo. Tamanha é a maldade que tem na terra. Porque a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. É uma situação irreversível. Esse termo jaz é irreversível. Amém? Amém. Vamos a algumas aplicações que nós vimos. Veja, primeira coisa importante. Influência demoníaca na alma e no espírito das pessoas. Vamos entender, veja. É muito importante entender isso. Algumas igrejas dizem que o homem é corpo, alma e espírito. Eu faço espírito assim porque mais espírito é sopro. Aqui é a região do respiro. Entendeu? Veja, por muito tempo nós acreditávamos nessa divisão em três partes: corpo, alma e espírito. Mas quando você olha melhor a Bíblia,
você percebe o seguinte: o ser humano é assim, a parte visível e a parte invisível. O que é a parte invisível? É o seu espírito, onde mora o Espírito Santo, conectado com Deus, e a sua alma. Tão invisível é que se você colocasse em folha de papel tudo que tem dentro do seu cérebro, quantos prédios de apartamento ia ser necessário para guardar tudo? Se colocasse todos os seus registros de memória, cabe nesse 1,8 kg de cérebro? Não cabe. O que eu quero ensinar com isso? Que quando a influência maligna acontece, ela pode sim infringir enfermidade física. Jesus fala de uma mulher, se eu não me engano, ela ficou 38 anos sendo ferida de doença por Satanás. Entendeu? Então a gente percebe os espíritos malignos tendo poder, autorizados por Deus, não é solto, e produzindo enfermidade. Agora, qual é o pior dano do espírito maligno? É no homem invisível. A gente percebe tanto o espírito maligno interferindo na parte espiritual de Saul. Sua comunhão com Deus foi retirada, porque o espírito se retirou dele, ele passou a ser afligido diretamente com o espírito maligno, e aquilo alterou a alma de Saul. O que nós percebemos? Até hoje é assim. Ah, pastor, não acredito. Vamos abrir rapidamente. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Você vai passar por Colossenses, vai passar... É página 1265, Claudio. 1266, segunda Tessalonicenses, capítulo 2. Esse texto aqui, os irmãos têm que conhecer ele de cor. O conteúdo dele. É um texto muito sério. Página 1267, Claudio. Ah, é diferente? Ali, vamos lá. 2 Tessalonicenses 2, versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado e o filho da perdição. O que Paulo está explicando? Que para acontecer o arrebatamento, tem que haver a apostasia, tem que haver a manifestação do anticristo, do homem do pecado, o filho da perdição. É que o termo anticristo vai ser usado apenas por João. Nem Jesus usa o termo anticristo. Apenas João, nas suas epístolas, é que usa o termo anticristo. Ele é mais chamado como filho da perdição. Então é isso que Paulo vai explicar. Que antes do arrebatamento tem que ter a apostasia e a manifestação do anticristo. Estou fazendo uma leitura natural do texto, sem colocar opinião minha. Só estou lendo. Entendeu? Vamos seguir, versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de essas coisas vos dizia, quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado.
Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. O que Paulo está ensinando? Existe um mistério da injustiça. O que é mistério? É algo que não era conhecido no Antigo Testamento, que por revelação divina passou a ser conhecido no Novo. O que é? Vai haver um grande líder que vai vir segundo a eficácia de Satanás. Não somente segundo a eficácia de Satanás, ele vai vir com prodígios e sinais. E com mentira. Por isso que você não pode avaliar se uma igreja é bíblica por causa da presença de milagres. Porque o maior fazedor de milagre que já pisou que vai pisar nesse planeta é o anticristo e o falso profeta. Você tem que avaliar se uma igreja é bíblica pelo que ela prega, pelo que ela ensina. Esse é o teste. Entendeu? Primeira coisa que ela tem que ensinar, que Deus encarnou. Jesus Cristo é o Senhor. Se ela disser que Jesus não é o Cristo, ela já é anticristo. Entendeu? Mas olha que interessante, o ponto que eu quero retirar aqui. Versículo 10. E com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. O que acontece? O anticristo vai vir com engano. Para quem? Para os que perecem. Por quê? Porque eles não receberam o amor da verdade. Interpretação simples. Mas olha o que vai acontecer com eles. Versículo 11. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, e para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Eu pergunto, quem enviou a operação do erro? Para quê? Para crer na mentira. Aonde fica a história que Deus quer salvar todo mundo? Vai ter que arrancar o versículo da Bíblia. Gente, tem gente maligna, filhos de Belial, que não quer saber de Deus. A consequência disso é ser entregue. E alguns Deus vai ainda e pisa na cabeça para afundar mais fundo ainda. Porque não receberam o amor da verdade. Essa é a verdade. É o processo que aconteceu com Saul. Aí o pessoal fala, olha, eu creio em Jesus, Novo Testamento, que ele é muito mais doce que Deus. Já ouviram essa frase? Não, Antigo Testamento é pesado. Novo Testamento é leve. Por isso que eu gosto de Jesus. Veja, o Antigo Testamento mostra Deus contra Saul. Quem vai reger as coisas do Novo Testamento é Jesus. Um selo que Jesus vai abrir, uma trombeta que vai ser tocada, se fosse hoje morreriam 4 bilhões de pessoas. O Salvador da humanidade, que derramou seu sangue e muito nos amou, vai ordenar uma trombeta que vão morrer 4 bilhões de pessoas se forem hoje. Quem é mais pesado? Antigo Testamento são 619 preceitos. Novo Testamento são pelo menos 1.006 ordenanças. Quem é mais duro? Quem é que vai vir cavalgando um cavalo branco e o sangue das nações espirrando até o freio dos cavalos? O problema é que Jesus veio como cordeiro. Agora ele vai vir como leão, como rei dos reis, senhor dos senhores, como um grande general. Nós não temos essa visão hoje. Agora, você quer saber qual é a boa nova? Nós vamos vir cavalgando atrás dele. Feliz da vida. Entendeu?
Agora olha a diferença, a doutrina bíblica no mesmo texto, para encerrar, versículo 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, ó eu e você aí, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé na verdade, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. O que nós temos que agradecer? Que desde o princípio, lá atrás, Deus nos elegeu para sermos salvos. Entendeu? Por causa da sua bondade, por causa da sua benevolência. Ah, pastor, como é que é isso? Não sei, a Bíblia não fala. A Bíblia fala que ele elegeu. Mas por quê? Para que o nome dele seja glorificado. De que maneira? Mostrando a sua bondade na salvação. E por que eu e você? Não sei, pergunta para Deus. Mas se você tiver com dúvida, faz o seguinte: Deus, tira o meu nome aí do livro. Escreve meu nome no livro que vai dar lá no inferno. Porque eu não gostei muito dessa doutrina da eleição. Tá afim? Veja, nós podemos até discutir a forma da eleição, mas a doutrina da eleição é bíblica. E ela humilha o homem, porque ela coloca na mão de Deus toda a salvação. E coloca o juízo da mesma forma na mão de Deus. O que nós temos que orar? Quando estamos orando, voltando à origem do nosso pensamento, Saul foi influenciado por espíritos malignos. O Novo Testamento mostra pessoas influenciadas por espírito de mentira. O que nós temos que orar? Senhor, aquela pessoa não sabe a diferença da mão direita e da mão esquerda. Aquela pessoa está morta, aquela pessoa está cega. Senhor, se a tua graça libertadora não vier, aquela pessoa vai para o inferno. Mas tu és um Deus bom, o Senhor me salvou, eu não prestava. O Senhor salvou Paulo. O Senhor salvou Manassés. Tu és um Deus bom, tem misericórdia daquela vida. Que o teu nome seja glorificado naquela salvação. Tem algum problema orar assim? É o que eu faço por todos aqueles que eu sempre... A gente não ora por todo mundo, né? Mas aqueles que vêm a casa, a gente ora assim. Porque nós não somos melhores do que ninguém. Que Deus nos livre de toda e qualquer influência maligna, porque sem a graça de Deus a gente vai errar. Amém? Aí revisando mais alguns pontos. Os perigos da inveja. A inveja quer ver a outra pessoa destruída. Cuidado com aqueles que você conta as suas bênçãos. Boca fechada. Ah, pastor, o pastor está dizendo que tem olho gordo? Não. O que eu estou dizendo é que tem gente que quer ver sua vida destruída. Entendeu? Contra Jacó, não vale encantamento. Não existe feitiçaria contra crente. E contra os ímpios é de acordo com Deus liberando ou não. Está no controle de Deus. Entendeu? A gente brinca que o campeonato baiano terminaria sempre empatado. Acho que o campeonato lá de Caracas também acabava sempre empatado, todo mundo em primeiro lugar. Vamos lá. Veja, Davi tinha prudência. E a soberania de Deus agiu. Fechou. Que mais? Davi era humilde. Ele não podia ser o bonzão. Não, eu matei Golias. Eu trouxe 200 prepúcios de filisteu. Quando você vê o salmista, nos Salmos, você vê um Davi humilde. Você vê Davi pedindo, Senhor, que eu vá à tua casa todos os dias, né, entendeu? A gente percebe nos Salmos alguém humilde. Quanto mais vitória você tiver em Cristo, mais humilde você tem que ser. O homem é testado pelos louvores que recebe.
Ah, pastor, hoje o pastor pregou bem. Qual que tem que ser minha resposta? Irmão, ora por mim. Fechou. Entendeu? E aí, para encerrar, saber aproveitar as oportunidades, como foi Davi. Não tinha R$1 no bolso, não tinha uma moeda de ouro e se tornou genro do rei. Porque a primeira oportunidade que apareceu, ele agarrou com unhas e dentes. E para ninguém falar nada, ele levou o dobro do dote. Tá pago. Não devo nada pro rei. Cadê minha mulher? Ah, pastor, era assim? Era assim, porque ela foi tirada de Davi, quando Davi fugia. E quando ele assumiu o trono, a primeira coisa que ele quis de volta, Mical. É minha esposa. E pegou ela de volta. E ela continuou estéril. Deus fechou a madre. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus te agradecendo. E oro pedindo, Senhor, que o Senhor venha com o teu poder, nos conduzindo, nos dando prudência, nos dando inteligência, nos dando humildade, e que nós possamos, Senhor, guardados por Ti, combater o bom combate, guardar a fé e estarmos apressando a Tua vinda. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.